outro assunto, Josias, porque você mencionou a crise sanitária. A CPI da Covid tenta ouvir novamente hoje a técnica da empresa Precisa Medicamentos, diretora técnica da Precisa, né? Ontem, Emanuela Medrades ficou calada, a sessão foi suspensa. No início ali da sessão, a Emanuela leu um rápido texto, se recusou a responder às questões dos senadores. A gente está vendo a imagem dela ainda ontem durante a CPI. Os parlamentares se irritaram várias vezes com o silêncio da diretora da Precisa Medicamentos e com o fato de que ela já tinha prestado depoimento à Polícia Federal, coincidentemente ou não, no dia anterior. A CPI foi suspensa e retomada no fim dessa terça-feira, já no início da noite, né? Emanuela Medrades alegou exaustão. Ela disse: estou exausta para prestar depoimento, exaustão física e psicológica. Até virou meme nas redes sociais essa fala da Medrades. E aí os trabalhos foram encerrados e foi remarcado o reinício da sessão, remarcada para hoje de manhã. Um novo depoimento dela, então, deve acontecer hoje. Emanuela prometeu colaborar mais com a CPI. Depois, na sequência, a CPI pretende ouvir Francisco Maximiano, que é sócio-presidente da Precisa. Josias, algo não ficou muito claro, pelo menos para mim. Eu queria a tua avaliação aqui, porque quem vai definir o que a Emanuele pode ou não pode falar? Quer dizer, ela tem ali que avaliar quando ela vai ou pode produzir provas contra ela, ou quando ela vai falar de outras pessoas. Mas aí fica difícil definir quando ela pode se incriminar, né? Verdade, é um critério muito subjetivo, né? Os senadores farão as perguntas e ela pode dizer: não, isso daqui eu não vou responder porque considero que isso pode me incriminar de alguma maneira. O silêncio, neste caso, Diego, vale quase como uma confissão de culpa, né? Se você ouve uma pergunta e diz: não, isso eu não vou responder, você está dizendo: olha, aqui eu não vou falar porque eu imagino que pode me causar problemas. Ou seja, se há um problema, há uma perspectiva de culpa. Então, não é uma situação confortável para quem está depondo. E você joga tudo numa zona cinzenta quando você deixa de responder tudo, inclusive o cargo que você ocupa na empresa. Então, ela ontem não quis responder nem a uma pergunta sobre qual é o cargo que ela ocupava na empresa. Aí virou uma palhaçada. O Omar Aziz, o presidente da comissão, suspendeu a sessão e nós assistimos um não depoimento durante o dia inteiro, uma disputa judicial e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, decidindo quase que em tempo real quais são os limites da depoente na CPI. E ficou entendido que ela pode, sim, se recusar a responder determinadas perguntas, sempre que considerar que isto pode produzir provas contra ela, uma resposta possa produzir provas contra ela, mas ela não pode deixar de responder a perguntas que se referem a fatos que ela testemunhou, mas que não produzirão provas contra ela. Então, é um limite, é uma corda bamba muito subjetiva, mas ficou decidido também pelo Fux que cabe à CPI arbitrar o que é, o que não é passível de incriminar a depoente e, no limite, ela pode ser, inclusive, presa. Então, é nesse ponto que nós interrompemos ontem o depoimento dela. E ela vai voltar à CPI hoje. Depois dela vem, dessa Emanuela Medrades, que é diretora técnica da Precisa Medicamentos, vem o dono da empresa, que é o Francisco Maximiano. E esse pedaço da investigação, Diego, o que me pareceu mais relevante, esse pedaço que envolve a suspeita de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, o que me pareceu mais relevante é que ele ganhou um capítulo adicional. A cúpula da CPI está acusando a Polícia Federal de atuar em benefício dos investigados da Precisa. A PF convoca a Emanuela e o Maximiano para depor antes que eles sentem no banco da CPI, foi o que aconteceu, e na condição de investigados pela Polícia Federal, eles vão ao Supremo e obtêm a liminar que lhes dá o direito de silenciar na CPI para não se autoincriminar. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele classificou como estranha e rara essa iniciativa da Polícia Federal de ouvir investigados na véspera dos depoimentos deles na comissão. O principal problema aqui não é nem a existência da acusação de interferência política do Planalto por meio da Polícia Federal. A questão é que esse tipo de acusação agora passou a fazer sentido, depois que o Bolsonaro submeteu a Polícia Federal às suas conveniências. O presidente, inclusive, responde ao inquérito no Supremo e que ele é
investigado por tramar a submissão dessa corporação, que já foi tão respeitada no Brasil, a Polícia Federal, aos seus próprios interesses, aos interesses do presidente, aos interesses dos filhos do presidente e dos amigos do presidente. Esse é o estágio a que nós chegamos. Tudo em que o Bolsonaro toca, onde ele põe a mão, há um rebaixamento do institucional do órgão ou da instituição. Então, ele faz isso na Justiça Eleitoral, quando coloca em dúvida a fidelidade das urnas, e faz isso na Polícia Federal, quando submete a polícia aos seus interesses. Onde o presidente se mete, ele produz esse rebaixamento, que é muito ruim para o Brasil, esse rebaixamento institucional. Falando nele, ontem o presidente da CPI, Omar Aziz, fez fortes críticas ao presidente mais uma vez, falou sobre os episódios de agressão a mulheres, o chamou de péssimo presidente, motoqueiro, enfim, fez ali um desabafo, né? Usou ali um momento da CPI para criticar o presidente Bolsonaro. Estabeleceu-se aí uma guerra, né? O que não é muito bom também, né? Porque o ideal seria que a comissão fizesse ali a sua investigação, que o presidente se defendesse, não havendo responsabilidades do presidente, terminaria a comissão, ele estaria bem. A questão é que, cada vez mais, à medida que vai avançando a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Bolsonaro vai ficando mais incomodado, e é um incômodo que é muito característico dele. Quando ele é encostado contra a parede, com razões objetivas, com fundamento, ele reage agredindo a pessoa que está do outro lado. Não importa quem seja, não importa o tamanho da autoridade. É o que ele está fazendo com os senadores da CPI. Ali nessa CPI nós temos, dos dois lados, problemas. Há encrencados com a justiça do lado dos investigadores e há encrencados com a justiça na bancada da cloroquina que defende o Palácio do Planalto. Mas esse é o parlamento que nós temos. Nós precisamos lidar com esse parlamento. E o presidente ofende a banda que ele chama de vagabunda, mas ele desconsidera o fato de que do lado dos seus defensores também há gente encrencada com a lei, gente que responde por desvio de verbas públicas na justiça brasileira. Então, é um pouco como guerra entre gambás, Diego. Mesmo quem sai vencedor não sai cheirando bem, não.